Agora é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da esperança. No chão das assombrações. É o Evangelho da graça. No reino das punições. Está aqui. Eu quero que você leia o que eu leria ontem, mas acabou que eu falei tanto tempo sobre o que estava acontecendo na Ucrânia e sobre os movimentos do Putin e dos seus asséculas, e acabou que foi quase 1 hora de fala e eu não tive o tempo de continuar, mas ainda respondi 3 ou 4 perguntas. Eu quero ser rápido. Está aí em Isaías 35, de 1 a 10. Eu vou ler logo o texto para você ir prestando atenção. Mas ele tem a ver com essa expectativa profética de Isaías em relação à restauração do povo de Israel no futuro. Porque Israel estava sob juízo por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, dos seus reis perversos, das suas bruxarias, das suas feitiçarias, das práticas de injustiça, pela constituição de leis injustas, como Isaías diz aqui no capítulo 8, leis de opressão, leis que produziam dores e ais e angústias nos pobres, nos impotentes e nos desvalidos, e aquela população elitista não estava nem aí para o que estava acontecendo. E Isaías dizia, olha, Nabucodonosor está chegando. Antes dele, ele disse, Senaqueribe está vindo aí, vai cercar, vai tomar tudo. Mas Deus teve misericórdia e proveu o livramento de Senaqueribe, da Assíria. Depois ele começou a dizer, olha, vocês estão colocando o pé no laço dos caldeus, dos babilônios, dos povos que estão crescendo e se tornando poderosos e extremamente arrogantes na demonstração do seu poder. Mas ninguém lhe dava ouvido. Foi a mesma coisa que Jeremias fez, e foi acusado de ser traidor do povo de Israel porque ele não se unia aos falsos profetas de Israel para dizer ao rei o que o rei gostava de ouvir, o que o rei queria que fosse verdade. Ele dizia, não vai ser, vocês vão ser levados. O Nabucodonosor vai entrar aqui, não vai ter apelação. E aí, por causa disso, ele teve que fugir. Antes foi maltratado ao extremo, depois teve que se refugiar nos desertos, esconder-se, porque ele era visto como um traidor da pátria, por falar a palavra de Deus, por não ser um nacionalista fanático, por ser, ao contrário, um monoteísta radical, que dizia que a vontade de Deus vinha antes de qualquer capricho nacional. Ele nunca diria Israel acima de tudo. Não. Deus era acima de todos, mas Israel não vinha acima de tudo. Israel ou andava com Deus, ou era apenas mais um povo para receber a disciplina da sua própria perversidade, de modo que a Escritura não conhece essa declaração de Israel acima de todos. Israel era de Deus, que andasse nos caminhos de Deus, do contrário, o juízo começa justamente por esses que se auto-intitulam de povo de Deus, porque o juízo desde sempre começou pelo povo de Deus, pela casa de Deus, pelo lugar do culto. É o lugar mais perigoso,
É o lugar onde as blasfêmias e a tomada do nome de Deus em vão se transforma em declaração mentirosa de louvor, provocação aos céus mais do que em qualquer outro ambiente do planeta. E assim aqui no capítulo 35, depois de tanta palavra dura, tem essa promessa futura. Começa dizendo, não tem data marcada para acontecer, mas há a certeza de que um dia, quando o arrependimento chegasse, essa realidade se manifestaria. Não sem arrependimento, não sem consciência, não sem juízo, mas se manifestaria no dia em que isso tudo acontecesse. O deserto e a terra se alegrarão. Hoje, o deserto e a terra, lá na Ucrânia, estão chorando. O ermo exaltará e florescerá como um narciso lindo, belo, florido. Florescerá abundantemente para todo lado, com tantas cores, jubilará de alegria e exultará. O chão e as flores cantarão, porque deu-se-lhes a glória do Líbano, que era, na antiguidade, um dos lugares mais belos conhecidos no Oriente Médio. Ainda hoje, com toda a devastação das guerras, é um lugar lindíssimo. O esplendor do Carmelo, em Israel, o Monte Carmelo, sempre foi um monte belo, lindo, com seu maciço rochoso e muita árvore, muito verde e uma vista espetacular. Ele diz, o esplendor do Carmelo e do Vale de Saron, que está no caminho, no sopé do Carmelo. Quem conhece a geografia identifica tudo isso. O Vale de Saron tinha fama de ser o lugar onde brotava a rosa de Saron e muitas outras flores espontâneas. Por isso aqui se diz, o Carmelo e o Saron, eles verão a glória do Senhor. Eles ainda testemunharão o esplendor do nosso Deus. Portanto, com base nessas esperanças do futuro, de que essa calamidade não tem o poder de dizer a última palavra, se diz no verso 3, fortalecei as mãos frouxas, as mãos que não têm mais o poder da pegada. Fortaleçam, para que de novo a força das pegadas, das patoladas, das convicções, das posses corajosas venham até vocês e que isso se estabeleça e que as mãos frouxas se fortaleçam. Firmem também os joelhos bambos, vacilantes, que deixaram vocês todos em estado claudicante. E dizei aos desalentados de coração, aos que perderam a esperança, digam a todos esses que perderam a esperança. Olha só o que se deve dizer a esses que perderam a esperança, aos desalentados de coração. Sede fortes, não temais, não tenham medo. Eis o vosso Deus, está aqui, não temam. Como Jesus disse, quando veio andando por sobre as águas na direção dos discípulos que gritaram, panicados, é um fantasma. Ele disse, não temais, sou eu, não tenham medo. Eis aqui eu estou, eis aí o vosso Deus. Porque se tem algo, preste atenção, que pode fortalecer as mãos que perderam a pegada,
as mãos que não seguram mais nada, porque ficaram frouxas, perderam a força, perderam o poder de se apropriar, o que pode fortalecer os joelhos bambos, trêmulos, que perderam a firmeza, que perderam a estabilidade, que capengam, os joelhos que caxingam, que claudicam. O que pode fortalecê-los é essa certeza. Eis aí está o vosso Deus. Meu Deus, que diferença faz quando alguém está assim, todo, sem pegada, sem condição de ir, como você. Tem tanta gente aqui desanimada de tudo e de todas as coisas. Completamente desanimados. Como a gente pode imaginar uma pessoa na Ucrânia que acordou hoje e abriu a janela de casa em Kiev e viu aqueles tanques e a cidade toda tomada. Como é que as mãos ficaram frouxas? Como os joelhos ficaram bambos, as pernas bambas. Imagine. E não precisa ir tão longe aqui no nosso país. Está cheio de gente cujas mãos se afrouxaram. Gente desempregada, gente sem ter o que comer, gente sem onde pegar, gente sem mão para ajudar, gente com as pernas fracas, que não conseguem dar o próximo passo. Você está assim? Sua casa, sua família, você mesmo, seu estado mental caiu nessa fragilidade total. Eis que eu te digo, eis aí está o teu Deus. Está aqui. Eu estou te falando isso não como um argumentador de pregações. Estou falando isso porque é o que eu creio. Hoje eu vi um garotinho tolo, ignorante de tudo, filosoficamente curto, eu diria até que morto filosoficamente, sendo entrevistados por dois supostos ateus. Ateus da bobeira, ateus ex-evangélicos, quando ficam ateus. Fazendo umas perguntas que eu digo, por que esses idiotas não me encontram e perguntam isso para mim? Porque corre o risco de eu comer vivo esses caras e depois vomitar para eles acordarem assustados, porque burrice, sendo colocada como questão inteligente para um outro carinho, que não sabe dar a razão da esperança que há nele, e ali com uma pena de um e com uma pena da ignorância dos supostos sábios e da burrice do suposto crente. E, meu Deus, mas tem muita gente que olha em volta cada dia mais e duvida. E onde está o meu Deus? Será que virá algum socorro dele? Tem gente perdendo a fé para todo lado, todo dia. Como Jesus disse exatamente que seria. Ele disse, porventura, quando voltar o Filho do Homem, ele encontrará alguma fé na terra. Quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, ele disse, o amor se esfriará de quase todos. E onde não há amor, não há fé. Pode existir até alguma manifestação fenomenológica de fé sem amor. Como diz 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha fé
a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. Agora, onde há amor, há fé. Mas às vezes onde há fé, não há amor. Porque muitas vezes a fé é um surto de arrogância, não de confiança estribada na certeza do amor de Deus por nós. É apenas a arrogância de crentelhos, supondo que pela sua gritaria os céus o ouvirá, ou os ouvirão. Todavia, não é assim. E aqui eu estou falando com você, cujas mãos se afrouxaram e cujos joelhos estão bambos. Você que perdeu a passada, a pisada, a firmeza, a segurança. Levante a cabeça, ouça o que eu estou lhe dizendo, mediante a fé que atua pelo amor. Tome posse, fortaleça as mãos frouxas, firme os joelhos tremulantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança, que não é do homem, vem de Deus, dele que disse: amados, não vos vingueis a vós mesmos. Antes sabei que a retribuição vem do Senhor. A seu tempo, quando der aquela resvaladinha no pé de Deus, não precisa nem pisar em cima, é só uma resvalada, assim, uma resvaladinha no pé de Deus, aí já vai, acaba toda a palhaçada. Espera, esse tempo vem, tenha paciência, o Senhor está contigo. E esse tempo nunca deixou de vir. Eu, que não sou um idoso, mas já sou um homem considerado velho, já vi nos anos da minha vida, no meio de um acumulado imenso de experiências, a quantidade de gente que andava na arrogância e foram para lá, foram para cá, uma resvaladinha no pé de Deus, um toquezinho, vai tudo ribanceira abaixo. Só não se vingue, só não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, porque aquele que promove a sua própria justiça vingativa contra os outros, deixa de receber a justiça dos céus, a justiça que vem de Deus. Antes creia que o dia da retribuição de Deus vem. Ele vem e Ele mesmo vos salvará, te salvará, como me tem salvado de tudo e de todos os anos da minha vida. Eu sou um testemunho inequívoco de que o Senhor está presente, de que o Senhor vem, de que Ele tira da frente aquele que quer nos destruir, de que Ele cala a boca dos adversários, dos satanases e daqueles que intentam o mal. Você só tem que olhar para Ele, crer que Ele está aí, não precisa se defender. Siga, fortaleça a sua vida nele. Aperfeiçoe o poder de Deus na sua fraqueza. E não tente se vingar a si mesmo, desde que chegue a hora. É um toquezinho, e aquilo que parecia enorme e poderoso já não é. Já não é, porque o Senhor diz: eu virei e eu salvarei você. A retribuição é minha.
não a tome nas suas mãos jamais. Então vocês verão nesse dia, prestem atenção, que se abrirão os olhos dos cegos. De repente, quem não via vai enxergar. Tem muita gente que tem olhos, mas não vê. Dentro da sua casa, seu marido, sua mulher, seus filhos. Gente que até diz que gosta de você, mas balança a cabeça e diz: coitada, coitada, um enganado. Fica mantendo essas esperanças celestiais. E, como eu disse ontem, que eu vi o Jorge Pontual falar uma tolice, coitado. Eu orei por ele, perdoa o Pontual, Senhor. Comentarista, analista da Rede Globo, da Globo News lá em Nova York, antigo na profissão, eu conheço desde que ele era novinho. E aí dizendo, e agora o presidente americano está dizendo que as orações de todos estão com o povo da Ucrânia. O que adianta a oração de todos? Pontual, um dia você vai pedir oração de muita gente. E nesse dia você vai ver que são as orações invisíveis, as coisas que mais adiantam e que operam no nível de subliminariedade que nenhum detector de fatos consegue avaliar ou medir. Ele vem e ele vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, dos que não veem, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, dos que não entendem, dos que não compreendem a nossa volta, os coxos, os que não podiam andar, nem ajudar, nem se ajudar, nem se locomover, esses saltarão como cervos, como gazelas, como veados das campinas. E a língua dos mudos, dos silenciosos pelo impedimento da brutalidade anormal, se abrirá e eles cantarão. A língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros se abrirão na terra seca. Só quem vive na terra seca que pode entender essa imagem. Você que abre a torneira e pensa que a água vem dali, não entende essa linguagem do que é você passar anos na sequidão, num estio sem fim, e de repente brotarem águas no deserto, ribeiros virem das rochas, correrem águas salvadoras e regeneradoras sobre a terra erma. A maioria não tem nem ideia do significado disso. E então ele prossegue e diz: a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá agora a erva, com canas, com juncos, com outro tipo de vida, com animais em fartura, e ali haverá um bom caminho. Repita comigo: e ali haverá um bom caminho. Repita mais uma vez comigo: e ali haverá um bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por esse caminho, não conseguirá andar nele. É um caminho aonde o perverso não consegue caminhar. Quando você vir gente perversa andando com a religião, é porque são perversos andando com perversos. O Putin, por exemplo, é da Igreja Ortodoxa Russa.
E é assim com os patriarcas. Faz a vontade dos patriarcas para ter o apoio do povo vinculado à igreja. Mas os patriarcas são tão perversos quanto ele. O negócio é só política e poder, dinheiro e força. Por isso eles andam juntos, porque ninguém está caminhando no caminho santo. Vê se algum perverso quer andar comigo e eu não sou o santo. Eu só sou um ser santificado na graça de Deus em Cristo Jesus todo dia. Mas o perverso não tem prazer em mim. Quem me procura é sempre gente que quer encontrar alguma coisa boa, alguma palavra do bem, alguma palavra de justiça, alguma palavra de esperança, alguma palavra de verdade. O perverso me odeia, porque ele sabe qual é o meu caminho. E que o caminho que eu escolho é um caminho bom, é o caminho santo, no qual o imundo não passará. Será somente para o povo de Deus, só para quem carrega o amor e o temor de Deus no coração. Quem quer que por ele caminhe, todavia, não importa quem seja, se puser o pé nesse caminho e perseverar nesse caminho, não se enganará, jamais errará, é o que está dito aqui. Nem mesmo o louco errará andando por esse caminho. Ali, nesse caminho, nesse lugar que não é um chão, é um lugar mental, é um lugar emocional, é um lugar existencial, é um lugar psicológico, não é uma geografia externa, é um lugar não lugarizado, é dentro da gente, é um milagre que só acontece fora se acontecer primeiro dentro do coração de cada um de nós. Ali não haverá leão raivoso, animal feroz, rondando, querendo devorar, nem passará por ali. É por isso que eu te digo, eu não ando pensando em diabo, rodando como leão. Tem crente que só fala nisso, olha o diabo. Eu digo, olha, deixa ele tratar com os cobaias dele. Aqui ele não passa. Aqui tem o rugido do leão de Judá. Essa é a certeza absoluta, é um tema que nem me ocorre, porque ali não haverá leão. Animal feroz não passará nesse caminho santo, nem se achará nele coisa alguma ruim, mas os redimidos andarão nele em paz. Os de Deus, os da paz, os do amor andarão nele. Os resgatados do Senhor, aqueles que foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, esses andarão nesse caminho. Será natural, será agradável, será bom, será deleitoso, será o prazer deles caminhar nessa vereda, ainda que seja a vereda menos escolhida, o caminho menos percorrido, todavia, é a alegria de quem o escolhe. Os resgatados do Senhor voltarão das suas prisões, entrarão e virão a esse lugar da esperança, com cânticos de júbilo, com alegria eterna, que coroará as suas cabeças com regozijo da transcendência da eternidade. Alegria eterna os coroará em suas cabeças, gozo, prazer e alegria alcançarão a vida deles, e deles fugirá a tristeza e o gemido
Deles fugirá a tristeza e o gemido. Primeiro aqui se diz que há um caminho bom. Está aí no verso 8. Há um bom caminho. Você não tem que andar nesse caminho horroroso. Não é o caminho de nenhum grupo religioso. É um caminho espiritual, é o caminho do Evangelho. É o caminho da boa nova, é o caminho da obediência. É o caminho da sensatez, é o caminho da sabedoria. É o caminho da fé que opera pelo amor. É o caminho da alegria santa. É o caminho das coisas que excedem a todo entendimento. E é a presença daquele espigão da paz que está para além das circunstâncias imediatas. A gente já começa a se alegrar nesse caminho antes da visitação dele se transformar em algo esmagador e perceptível para todos. Quem anda em fé já o antevê e já anda nessa celebração e já está possuído por esse gozo, e a tristeza e o gemido já agora te deixarão. Crê no que eu estou lhe dizendo, é promessa de fé para quem abraça, para quem toma posse, para quem se fortalece nessa esperança, que tem o poder de revigorar os ossos, de levantar a mente mais descaída. Se crer, viverá. E aí se diz que esse caminho é santo. É um caminho que separa a gente da maldade. Ninguém que anda na maldade está andando no caminho santo. O mentiroso, o perverso, o cobiçoso, o invejoso, o amargo, o que trama, aquele que cria armadilhas, o que prepara arapucas, o que interfere e manipula, o que engana, o que mente, o que espalha fake news, o que desvia o povo da sensatez e da sabedoria, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele você, não interessa quem seja, não andará nesse caminho. Você pode estar andando no caminho da religião, que na maioria das vezes é um caminho de mentira, de politicagem, de engano e de toda sorte de falsificação, de apropriação indébita, e você aceita isso e pensa que é de Deus, mas você está andando no caminho erro, no caminho onde você vai, no fim, morrer de sede. No fim, tuas mãos não vão pegar mais nada, e os teus joelhos tremerão por tudo, e a tua vida secará, e o teu ser se desidratará. Não espere esse dia chegar. Há um caminho santo para quem quer se separar da maldade. Santo significa separado. É aquele que se separou da perversidade. Escolheu andar pela fé no caminho bom, que você sabe do que ele é feito. E ele nasce no coração da gente. Como Jesus disse, é daqui do coração que procedem as fontes da vida. Seja para o bem, seja para o mal. É do coração de cada um de nós. E vem essas veredas. Eu escolhi que do meu coração eu só quero que procedam as veredas do bem, o caminho santo. Aí eu tenho que me santificar, que não é nada além de aprender a andar todo dia em amor, verdade, justiça, misericórdia, fidelidade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Esse é o caminho da santidade. É o único caminho de santidade. Santidade não é ficar gritando por aí, piscando nervoso, mandando Satanás sair. Isso aí é o caminho
da paranoia, da neurose, da doença mental, psicológica, espiritual. O caminho santo é um caminho sem leão, sem medo, sem diabo. Eis aí está o teu Deus, é Deus contigo. Então, o caminho é santo para os que se santificam, para andar nele. E aí a pergunta que me vem aqui agora é quais são as marcas desse caminho, quais são as marcas dele. E a primeira coisa que a gente precisa notar é a certeza do que está dito aqui. Nele o imundo não passará. Essa é a primeira marca. O imundo não passará por ele. Se você vir um imundo confortável num lugar que tem apelido de igreja de Deus, saiba, ali não tem igreja de Deus. Porque aonde há o verdadeiro povo de Deus, o imundo não consegue ficar. Ele não aguenta. Ele aguenta no meio da disfarçatez da mentira, mas onde há verdade, sinceridade e santidade, ele espirra, ele vaza, ele arranja um pretexto para não ficar, ele fala mal, ele inventa alguma coisa, mas ele não suporta. Como tem gente que vem aqui e depois de um tempo não tem mais nada a dizer, já cansaram de falar da minha cara, da minha barba, de não sei o quê, disso e daquilo, e aí vão embora. Por quê? Porque não aguentam as implicações do caminho santo. E aí vão. Podem continuar inventando, mas eles sabem que são eles que não suportam. São aqueles que chegam aqui e dizem muitas vezes para mim: tudo que você está dizendo é verdade, mas é impraticável. Eu digo, é impraticável para você. Mas para mim tem sido totalmente praticável. Cada dia mais simples, tão fácil que eu nem penso, de tão natural que se tornou. Então a primeira coisa é que o imundo não anda nele, não aguenta. A segunda coisa é que esse é um caminho relacional, de gente amando gente. Não é um caminho moral. Ele não opera só na linha da moralidade. Quem opera na linha da moral é a religião. Da moral aparente. Moral é sempre aparente. A ética é que nem sempre é vista e entendida. Ela é o ethos do coração, da consciência. Agora, a moral é uma expressão comportamental da média. Moral vem de maioria, vem da média. E, frequentemente, a média e a maioria estão totalmente enlouquecidos. Maiorias, como eu tenho dito a vida inteira, vox populi, a voz do povo, diferentemente do ditado, não é a voz de Deus necessariamente. Por isso, nem sempre aquilo que o povo escolhe é o melhor para ele próprio e nem é o melhor em princípios divinos. A gente tem que sempre estar olhando para a direção eterna. É claro que eu sou um homem que obedeço às decisões da democracia. Mas se alguém usar a democracia para estabelecer uma ditadura, eu vou lá para a Praça dos Três Poderes e quero ser o primeiro a ser morto. Porque eu não tenho medo de encarar ninguém em nome da verdade. Pode vir me pegar, porque eu vou te encarar. Eu não tenho força além da minha voz e da minha consciência. Mas não tenho barganhas a fazer com ninguém, nem com homem algum, depois que eu fui comprado por um preço que excede a todo valor. Eu fui precificado pelo sangue de Jesus. E se você crê nisso, diga amém e bote um coração ao alto, com toda a força do seu ser. A outra coisa que você precisa entender a esse respeito é que nesse caminho ninguém anda enganado, absolutamente ninguém. O imundo não passará por ele.
será somente para o povo de Deus. Quem quer que por ele caminha não errará, não vai se enganar. Quem de fato disse, eu quero andar e seguir Jesus conforme ele anda no Evangelho, conforme ele ensina, conforme ele pensa, conforme a filosofia dele, conforme a ética dele, conforme o olhar dele, conforme aos pontos de vista dele, conforme o trato dele, conforme o acolhimento dele. Eu quero ser uma repetição do meu tamanho disso tudo. Se você decidir assim e o seguir, nada fará você errar o caminho. A única vez que eu errei esse caminho foi quando eu tirei os olhos dessa vontade de obediência e olhei para o lado, olhei para os homens, olhei para toda a putinaria religiosa que estava acontecendo para todo lado e resolvi me autorrelativizar, achando que a minha relativização era pequena comparada com a monstruosidade gangsteriana que eu via ao meu lado. Mas e daí? Os outros andavam como imundos. Eu era um santo que quis relativizar o meu caminho e, pela misericórdia de Deus, me estrepei. Graças a Deus, e foi logo, porque o Pai ama e também disciplina a todo filho a quem ama e a quem quer bem. É só o bastardo que vai vivendo a vida inteira fazendo mal, sem consequência, mas alguém que conhece não fica. Ele tropeça e diz misericórdia, se põe em pé e diz, não me afasto do chão desse caminho que nasce no meu coração, porque quem nele anda, sincero e verdadeiramente, não errará jamais, nem mesmo louco. Isso é que é uma coisa maravilhosa que se diz aqui. Nele, até o louco caminha. O indivíduo com dificuldades mentais, cognitivas, com deficiências. Como eu disse ontem, eu conheço loucos perversos e conheço loucos santos. Não é a loucura que determina que todo louco seja um homem que pratica perversidade. Eu já conheci muitos loucos santos de Deus. Loucos lindos, totalmente pancada. Mas lindos, lindos, lindos. Eu tive algumas ovelhas. Ontem eu falei do meu tio, Lucilo, que era esquizofrênico. Fazia os comentários esquizofrênicos dele, como eu falei ontem, já falei outras vezes. Mas era um homem, se você dissesse, vai ali e realiza o mal contra aquela pessoa, ele não teria essa condição jamais. Ele estava tomado pelo temor de Deus. Ele sofria com a sua própria loucura. Ser esquizofrênico, para ele, era uma grande tristeza, porque ele nunca perdeu a noção de certo e de errado, em nenhum momento na vida. Por isso aqui se diz, nesse caminho até o louco andará por ele. Não importa qual seja a deficiência cognitiva. O caráter sendo bom, a loucura não será perversa. Agora, se o caráter é ruim, a loucura frequentemente é homicida. Todavia, que se diz, desse caminho é tão bom, o caminho santo, que nele nem o louco se enganará. Ele sempre saberá que está com o pé no chão certo, em volta de você. Olhe para sua mãe com deficiência cognitiva, seu filho especial, e eduque o caráter dele. Porque não importa o quanto ele desenvolva a mente cognitivamente, mesmo que ele fique um menino, uma criança para sempre, ele vai ser um menino com deficiências cognitivas que, todavia, serão
bancadas e fundadas num caráter bom. Como eu que conheço pessoas que tiveram dificuldades cognitivas desde o nascimento ou desde novinhos, mas que foram criados num ambiente de amor, de respeito, de reverência, de carinho, e que já estão ficando na meia-idade, continuam crianças, cheias de amor, cheias de carinho, cheias de misericórdia, cheias de bom humor, porque até o louco aprende esse caminho. Ele não demanda QI, ele pede um coeficiente de caráter. E aí tudo, até aquilo que não tem uma ajuda cognitiva para se desenvolver, cresce pela via da expressão e da frutificação do caráter que transcende o poder da cognitividade. Não é o intelecto, não é o QI que produz um bom caráter. Eu conheço gênios que são profundamente mau caráter. E conheço pessoas de QI mínimo, que são pessoas santas, vivendo na Terra. É disso que se está falando, de algo para além do que a academia ou a intelectualidade pode treinar. E aí se dá essa garantia absoluta de que nele os medos, todas essas coisas desaparecerão. O leão que anda em derredor de vós, os animais, mesmo o mais temido ou feroz, nem passará por ele. Isso é que é lindo. Não passará. Se você anda nisso, o chamado e o famoso leão que anda em derredor de quem está no ódio, na vacilação aqui e ali, nem passará, nem chegará, porque eis aí está o teu Deus. Não vacile, creia. E aí, a fantasmagoria dos medos e dos pânicos nem passará por esse caminho, porque ele é só para os resgatados, é só para os redimidos, é só para quem carrega um cântico novo no coração, é só para os gratos, é só para quem traz alegria eterna, é só para quem quer a prosperidade da alegria, da verdadeira felicidade coroando a mente, os pensamentos. É para quem quer viver em estado de gozo na fé. É para quem quer a alegria que vem dos céus. É para esses, em cujos corações o gemido e a tristeza fugirão. Jesus é sempre contigo, e sem ti eu não venho para cá, porque sem ti, o que é que eu viria dizer? Eu iria ensinar o quê? Filosofia? Psicologia? Eu iria ser o quê? Um coach de parcas e pífias sabedorias? Senhor, é só em ti que eu venho aqui. Eu só tenho a coragem e o destemor e a certeza de que, por mais que me chamem de louco, eu encarno a justiça e a sabedoria de Deus em tudo que eu digo, para cada nova geração, e assim será por várias gerações, até o fim da vida que tu me deres na terra. Eu te peço agora que muita gente esteja compreendendo, que a tua graça se derrame, que esses milagres do Espírito de Deus penetrem a consciência mais empedernida, conforme a tua promessa, de que os olhos cegos verão, os ouvidos surdos ouvirão,
A língua muda cantará, e o louco não errará. E aquele que está frouxo de forças se fortalecerá, e a alegria tomará o espaço do gemido e da tristeza. Realiza isso já agora, ajuda-nos a restaurarmos as mãos frouxas e os joelhos vacilantes, fortalece a nossa vida na esperança e nessa fé, não nas impressões, nas sensações. Ajuda-nos a sermos gente da fé, mesmo que nada esteja aparentemente acontecendo. Ajuda-nos a andar com a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É o que eu te peço, por todos aqui e por mim também, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.